Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no livro de Esdras. Esdras, capítulo 2, versículo 1, o texto diz assim: Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa. O livro de Esdras, ele registra um dos momentos mais emocionantes da história do povo de Deus. Durante muitos anos, Israel viveu muito longe da sua terra, longe de Jerusalém e longe do templo. O povo havia sido levado cativo por Nabucodonosor, rei da Babilônia, como consequência de sua desobediência. Aos olhos humanos, parecia o fim da sua história, o fim de uma nação. Entretanto, Deus não havia esquecido sua promessa. O mesmo Deus que permitiu o cativeiro foi o Deus que preparou a libertação. O mesmo Deus que corrigiu seu povo foi o Deus que abriu o caminho para o retorno. O Senhor demonstrou sua fidelidade, sua misericórdia também. E isso não depende das circunstâncias, mas quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Eu quero declarar sobre nossas vidas que todas as promessas vão se cumprir em nossas vidas. Todas as promessas que Deus nos fez vão sim se cumprir. Cada nome registrado em livro do Esdras, capítulo 2, representa a prova viva de que Deus não abandona aqueles que pertencem a Ele. Aqueles homens e mulheres e crianças haviam experimentado a dor da escravidão, mas agora estavam experimentando a alegria da restauração. Ei, vem restauração para as nossas vidas. Da mesma forma, existem pessoas que hoje se encontram em diferentes tipos de prisões. Alguns estão presos pelo pecado, outros presos pela tristeza, pela depressão, pelos medos, pelos vícios, pelas enfermidades, pelas dificuldades financeiras ou mesmo por conflito no seu lar. Existem também prisões espirituais que tentam impedir o povo de Deus de avançar. Nabucodonosor torna-se como uma figura que nos lembra a atuação de Satanás, que tenta aprisionar, roubar, matar e destruir o povo de Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nenhum plano do inimigo pode prevalecer contra aqueles que pertencem ao Senhor. Meus irmãos, eu não sei de qual é o tipo de prisão que vocês têm vivenciado. Eu não sei quem dos seus familiares possa estar aprisionado. Não sabemos se filho, esposa, marido, qual irmão, qual amigo estão vivendo um tempo de cativeiro em suas vidas. Mas uma coisa eu quero declarar pela fé: nenhum daqueles que Deus chamou para si permanecerá aprisionados. O nosso Deus que libertou Israel no passado continua nos libertando nos dias de hoje. O Deus que abriu as portas da Babilônia Ele continua abrindo portas no dia de hoje. O Deus que trouxe o seu povo de volta continua restaurando vidas. A nossa luta não é contra a carne nem é contra sangue, mas contra principados, potestades. Porém, maior é aquele que está conosco do que o que está com o mundo. Algo extraordinário chama a atenção em nosso texto. O povo entrou no cativeiro com um determinado número, mas saiu muito maior. Apesar das perdas, apesar das lutas, apesar dos anos difíceis, eles cresceram. Isso nos dá um ensino. Isso nos ensina que nosso final será maior do que o nosso começo. Ainda que tenhamos sofrido perdas,
Ainda que tenhamos enfrentado enfermidades, ainda que tenhamos passado por grande dificuldade financeira, ainda que tenhamos vivido dia de escassez, creia, nada disso poderá impedir o propósito de Deus em nossas vidas. O Senhor, Ele continua trabalhando em favor dos seus filhos. E desse texto eu quero apresentar algumas lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição é que Deus é fiel para cumprir todas as promessas em nossas vidas. O retorno do povo de Israel não aconteceu por acaso. Séculos antes, Deus já havia prometido que os traria de volta. Quando tudo parecia perdido, Deus mostrou que sua palavra permanece fiel. As circunstâncias mudam, os governos mudam, as estações da vida mudam, mas Deus continua o mesmo. Talvez você esteja esperando uma promessa há anos. Talvez a resposta pareça até estar demorando. No entanto, a demora de Deus nunca significa esquecimento. É no tempo de Deus tudo vai ser cumprido em nossas vidas. O Senhor nosso Deus, Ele continua trabalhando nos bastidores. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz que retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nosso Deus, Ele é fiel. Os homens falham no cumprimento, mas o nosso Deus nunca falha. A segunda lição que vamos apresentar é que nenhuma prisão é forte demais para impedir a libertação do povo de Deus. A Babilônia parecia invencível, os muros eram enormes, o império era poderoso, o cativeiro parecia definitivo, mas Deus falou uma promessa e tudo mudou. Hoje existem pessoas presas por vícios, outras presas por medo, outras estão aprisionadas pela culpa, outras estão acorrentadas por enfermidade. Mas o Senhor continua sendo especialista em quebrar cadeias. Quando Deus determina libertação, não existe prisão capaz de resistir. E em nome de Jesus, declaramos que aqueles que pertencem ao Senhor experimentem a libertação. As correntes são quebradas, as portas são abertas, o cativeiro são restaurados. Os filhos voltarão para a presença de Deus. Creia, e o nome do Senhor será em tudo glorificado. João capítulo 8, verso 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a terceira lição que apresentamos é que o nosso fim será maior do que o nosso começo. O cativeiro, meus irmãos, não destruiu o povo de Deus. Pelo contrário, Deus transformou aquele tempo difícil em um período de crescimento. O inimigo queria destruí-los. Deus transformou em fortalecimento. O inimigo queria apagar. Deus multiplicou. O inimigo queria encerrar a história do povo de Deus. Deus escreveu um novo capítulo. Talvez hoje você esteja vivendo um dia difícil. Talvez existam limitações físicas, emocionais, espirituais e até financeiras. Mas Deus não depende das circunstâncias, da política, para fazer-nos prosperar. A mesma mão que sustentou Israel no cativeiro é a mesma mão que nos sustenta a cada um de nós. Creia que Deus ainda fará crescer aquilo que parecia pequeno, insuficiente. Creia que Deus ainda fará florescer aquilo que parecia escasso e seco. Creia somente que Deus ainda levantará aquilo que parecia destruído. Porque a palavra de Deus nos diz, em Ageu capítulo 2, verso 9, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Quando aplicamos o nosso texto aos dias atuais, talvez você esteja olhando para a situação que parece impossível. Talvez exista alguém da sua família vivendo um cativeiro. Talvez você esteja enfrentando uma batalha que parece não ter fim. O capítulo 2 de Esdras, meus irmãos, ele nos lembra que Deus conhece o nome de cada um de seus filhos. Nenhum deles ficou esquecido da Babilônia. Nenhum deles foram abandonados. Nenhum deles ficou fora dos planos de Deus. O Senhor nosso Deus
continua chamando seus filhos para fora do cativeiro, continua libertando cada um deles. O Senhor, Ele continua restaurando a família. O Senhor, Ele continua curando feridas. E o Senhor, nosso Deus, continua abrindo caminhos. Creia, o Senhor, Ele continua cumprindo suas promessas em nossas vidas. E aquilo que hoje parecia impossível, certamente será testemunho amanhã. Amém? Meus irmãos, eu preciso fazer um convite a cada um de nós. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, hoje é o dia de voltar para a casa do Pai. Hoje é dia de reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Reconheça o Senhor Jesus como seu Salvador e receba a salvação. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.